Turma do Propósito, e aí, meu irmão? Tudo bem? Espero que sim, estamos juntos. Mais um capítulo da Palavra de Deus. Hoje, segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 28. Um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. Vamos lá ver a história do rei Acaz. Um rei que começou a reinar com 16 anos, da mesma idade que o seu pai, Jotão. Ao contrário de seu pai, ele fez o que era mal perante o Senhor. E ele é um rei que nos chama a atenção pela sua história. E eu gostaria de trazer aqui para você uma mensagem sobre a tragédia da infidelidade versus a misericórdia de Deus. Nós começamos a ver aí que Acaz é extremamente infiel e o Senhor é extremamente fiel. Acaz, ele não liga para o Senhor. Acaz, meu querido irmão, ele adora a ídolos, a Balaíns, ele queima os seus filhos às abominações dos gentios, e por causa disso o Senhor entrega aos sírios e também a Israel, que os ataca em conjunto. Ali Efraim, que também era uma das maneiras de chamar o reino norte, Zicre mata todos os mais próximos ali, o rei, e mesmo assim Acaz não muda. E Acaz e todo o povo é destruído. Cativos, eles capturaram ali 200 mil mulheres, filhos e filhas. No entanto, o Senhor teve misericórdia mesmo diante da infidelidade. O texto vai nos dizer que isso aconteceu porque eles abandonaram o Senhor. E o Senhor vai ter misericórdia porque não vai permitir que aquelas pessoas sejam levadas cativas. Olha só, meu querido irmão, nós merecemos sermos humilhados e sermos levados também cativos. Mas o texto vai mostrar que o Senhor levanta o profeta Obed, o profeta fala, os líderes escutam, e ao invés de levar cativo aquelas pessoas derrotadas, eles dão alimento, dão comida, ungem aqueles homens e mandam de volta para sua terra. É o que o Senhor faz conosco, irmãos. O Senhor poderia nos punir, mas o Senhor escolheu nos salvar. O Senhor poderia ter permitido que nós permanecêssemos aí na escravidão eterna do pecado, mas ele rompeu os nossos grilhões por causa da sua misericórdia, mesmo sendo infiéis como somos, rompeu os grilhões para que nós pudéssemos ter vida. Aí o que nós fazemos, irmãos? Nós lembramos do Senhor? Não. Nós corremos novamente para aquilo que nós não devíamos confiar. Porque era hora de Acaz falar assim, Senhor, agora eu sei que existe um Deus que é misericordioso, mas ele não. Ele foi pensar logo, agora eu sei que existe um exército maior do que o sírio e do que os israelitas. E ele chamou os assírios para que pudessem vir a socorro, porque eles estavam sendo atacados por Edom. E o rei da Síria vem, mas ao invés de ajudá-lo, coloca-o em aperto. E tudo aquilo que ele havia prometido ao rei Tiglat-Pileser, ele agora tem que pagar, mas a Bíblia diz que ele paga, mas o rei não o ajuda. Porque, meu querido irmão, quando você busca a misericórdia onde não há misericórdia, é isso que você recebe. O Senhor é misericordioso, mas o diabo, meu irmão, é o amigo da onça. Ele te dá com a colher e vai tirar com a concha. Ele te promete o que ele não entrega jamais. Ele te oferece o que não é dele, como ele fez com Jesus. Diz que todos os reinos do mundo eram dele, que ele daria a Jesus se prostrado o adorasse. Ele promete o que ele não tem. Ele promete o que ele não tem. Ele promete paz que ele nunca teve. Ele promete felicidade que ele não desfruta. Portanto, meu querido irmão, não busque alianças naquilo que não seja no Senhor. No Senhor há abundância e misericórdia. É por isso, meu irmão, que você precisa buscar o socorro no Senhor. Acaz deveria ter se convertido ao Senhor que o livrou, deu um grande livramento e o livrou da escravidão. Mesmo ele merecendo como rei, mesmo ele fazendo o povo merecer, porque ele levou o povo a abandonar o Senhor. Mesmo assim, o Senhor não havia abandonado o povo. No entanto, agora ele perde tudo. Os tesouros da casa do Senhor são levados. Eu fico pensando, irmãos, por que toda vez que há um ataque assim, os tesouros da casa do Senhor são levados? Eu sei que ali era uma espécie de banco, mas eu gosto de pensar também que é uma lição do próprio Senhor, dizendo, olha, não me honrem com nada se vocês não me honram com o coração. O depósito da minha casa vai ser a correspondência do coração de vocês. Se eu não tenho valor nenhum no coração de vocês, então o depósito dessa casa também tem que estar vazio. E ela foi ali saqueada. E aí Acaz faz birrinha, né? Porque quando a gente vive essa situação, muitas vezes, e a gente precisa admitir, a maioria de nós vive isso, faz isso e não admite. Você já viu alguém fazendo pirraça com Deus? Parando de ir à igreja, parando de dar o dízimo, dizendo que também dessa vez ele não perdoa, não vai fazer isso ou aquilo, que também não vai participar de tal coisa mais. Para com isso, meu irmão, vamos crescer, né? Vamos crescer, isso é coisa de menino. Menina que é assim, pirracento. Isso é quando a gente era menino, a gente falava com menino, agia com menino, mas a gente tem que chegar à maturidade. Olha como é que Acaz é um líder menino, um líder infantil. Quando ele vê que tudo isso aconteceu e que ele foi passado para trás, ainda foi pilhado por Tiglat-Pileser, quando ele percebe ali que os utensílios foram levados,
o que sobra ele quebra. E as portas da casa do Senhor ele fecha, ele fechou a adoração ao Senhor, ele quis impedir a adoração do Senhor. E ele construiu altares para que o povo também pudesse adorar a outros deuses. E ele fez isso em cada cidade de Judá, para que cada cidade de Judá esquecesse do templo, da presença de Deus e adorasse ali no seu próprio altar. Isso foi algo que acendeu a ira do Senhor. Acendeu de tal maneira, meu querido irmão, que a Bíblia faz questão de mencionar que isso provocou a ira de Deus, do Deus de seus pais. Só um detalhe interessante. Lá no versículo 5, ele vai descrever, enquanto a casa ainda adora a ídolos, ele descreve que o Senhor ficou irado, mesmo queimando seus filhos, versículo 5, pelo que o Senhor, seu Deus, ou seja, a Bíblia descreve como o Senhor sendo o Deus de Acás. Agora, lá no final, é tamanha a rejeição de Acás do Senhor, que no final vai dizer que em cada cidade ele levantou altar a outros deuses e assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Ou seja, ele conseguiu fazer o que a Bíblia diz claramente. Se nós abandonarmos o Senhor, ele também nos abandonará. O Senhor Jesus disse isso, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O Senhor deixou de ter aqui um compromisso com Acás. Ele deixou aqui de ter um compromisso. Acás passou na sua oportunidade, passou no seu compromisso, o talento que foi colocado na mão dele foi tirado e vai ser colocado na mão de outro, porque ele não quis cumprir, não quis seguir a vontade de Deus. Pelo contrário, ele abandonou o Senhor com todas as suas forças. Ele insistiu em abandonar e fazer o que era mal perante o Senhor. Por isso eu deixo essa palavra aqui, irmão, para aplicar na sua vida rapidamente. Meu querido irmão, diante da nossa infidelidade, lembre que Deus é fiel. Diante do nosso pecado, lembre que Deus é misericordioso. Aquele homem fez coisas horríveis e o Senhor ainda o livrou da escravidão. Você também que está me ouvindo, talvez esteja num processo que precisa parar. Talvez você está fazendo o que não pode, pensando que não deve, agindo de uma maneira terrível. Se há algo na sua vida para parar, meu irmão, pare hoje. Como é que para? Parando. Pare. Mude a sua rotina, mude as coisas, mude os seus relacionamentos. Corra do pecado. Não brinque com o pecado. Não seja levado cativo. O Senhor é misericordioso. Se você clamar hoje o Senhor, Ele pode te restaurar. Dar comida para você, bebida, te dar um banho, trocar sua roupa para que você possa começar de novo. Creia na misericórdia do Senhor. Quando o Senhor te restaurar, não corra para o inimigo de novo, não. Não vai nele, porque você vai ser destruído. Permaneça diante do Senhor. Não vá, meu irmão, diante da primeira dificuldade também, assumir uma postura de pirraça. Fechar, agora também eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, como Acás fez. Acás quis instituir um outro Deus para o seu povo. E fechou a casa do Senhor, ele quebrou os utensílios. Ele não queria que as pessoas lembrassem disso. No entanto, o que ele fez só foi aumentar a ira do Senhor. E ele morreu com essa triste constatação, que o Deus do seu pai já não era mais o seu Deus, porque ele havia rejeitado o Senhor, também o Senhor o rejeitou para sempre. Um grande beijo, meu irmão. Amanhã nós estamos juntos para mais um capítulo da Palavra de Deus. E estamos prestes a terminar aí o segundo livro das Crônicas. Você sabe, no último capítulo nós temos live. Te vejo amanhã. Um grande beijo e até lá.